Tá, então tá, agora sem mais delongas, eu queria pedir uma salva de palmas, primeiramente, para a Júlia. A Júlia, ela é desenvolvedora aqui na Globo.com de Porto Alegre e ela vai falar um pouco com vocês, né? A gente já ouviu falar bastante sobre growth hacking, mobile hacking, etc. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no beat, digamos assim, e nós vamos conversar então sobre a questão de ciência de dados, né? E o quanto que ela está presente aí no dia a dia dos projetos que a gente faz e que muitas vezes acaba não atentando sobre várias oportunidades que a gente pode ter no momento que a gente começa a ter uma visão mais direcionada a aproveitar todos os dados que a gente consegue gerar e leituras e etc. de mercado que a gente possa ter. Então, seja super bem-vinda. Por favor, fique à vontade e é com você. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou formada em Ciência da Computação e mestrado em Ciência da Computação aqui na URGS. Trabalho na Globo.com, na Tecnopuc. Meu time é de sistema de recomendação na área de Big Data da Globo.com. E vou falar um pouquinho sobre ciências de dados. Tem isso aqui. Então, breve roteiro. O que é ciência de dados? Os skills, né, dos cientistas de dados, metodologia, principais ferramentas usadas e um exemplo prático, como seria. Então, ok, o que é a ciência de dados? Eu gostei bastante dessa definição, que ciência de dados é sobre usar os dados de forma criativa para gerar valor de negócio. A gente vê muita coisa, tipo, muitas abordagens, muitas formas de ver os dados, manipular os dados, mas essa parte de trazer valor de negócio é super importante. Ciência de dados tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, tem que entender o domínio que ela está trabalhando, ela tem que estar alinhada. Então, continuando aqui um pouquinho. Então, temos os dados, e o Data Science pode correr por duas vertentes, né? Desenvolvimento de um produto oriundo dos dados, como acontece em sistemas de recomendação, que isso também traz valor de negócio, ou pode ser descobertas, insights, né? Alguma coisa que tu descobre relacionada ao teu negócio e que vai gerar vai gerar uma estratégia, tu vai ser alinhado com a estratégia. A partir daquele dado que tu descobriu, tu vai tomar alguma decisão importante para o teu negócio. Então, essas duas vertentes de data science é bem características. Daí quis trazer um pouquinho de exemplos, né, de descoberta de conhecimento. Então, achei, no sentido de produção, Netflix, acho que todo mundo conhece. Então, para criar novas séries, quando é as séries deles, eles fazem uma pesquisa para ver quais séries, de quais assuntos trabalhar que seriam relevantes para o usuário, que o usuário vai gostar, que vai engajar mais o usuário. TechTudo também trabalhava assim. Então, a produção, quem não conhece, é o site de tecnologia da Globo.com. Então, a produção de conteúdo dele, ele via antes o que as pessoas estavam buscando mais no setor de tecnologia e, a partir disso, criavam conteúdo. Isso aqui é uma empresa americana, que é empresa americana de produção de alimentos e higiene e tal. Então, a produção dela, o tamanho da produção dela é com base no consumo antigo e passado. Então, ela sabe se tem que aumentar determinadas épocas do ano ou não. Essa outra aqui, que eu chamei de prevenção, ela, a partir de imagens de satélites da produção agrícola, sabe se a produção vai dar conta de demanda de alimentos. Isso é bem interessante. Ok, desenvolvimento de produto, sistemas de recomendação, então tem Netflix, Amazon, Pinterest, Spotify. Então, todos eles usam o dado que eles sabem, que eles têm de consumo de usuário, e, a partir disso, geram um novo produto. Filtro de spam, o Gmail, Facebook também fazem. Detecção de fraude, também muito usado em bancos, né? Skills de um data science, né? De cientista de dados.
for colocar isso no Google, tu vai encontrar mais de 10 habilidades que um cientista de dados deve ter. Mas com 3, que é conhecimento de computação... não dá para ver, né? Não dá para ler. Conhecimento de computação, matemática e estatística, e o entendimento do negócio, né? O entendimento da tua empresa, da tua estratégia da tua empresa, com essa intersecção aqui, não sei se todo mundo consegue ler, mas aqui já tem um unicórnio. Então, não precisa de mais. Então, é legal ver o que essas intersecções são. Então, um cientista da computação com conhecimento amplo em matemática e estatística é o que a gente chama de machine learning. É o profissional de machine learning. Quem conhece o domínio da empresa, né, com matemática e estatística, geralmente são as pesquisas tradicionais que a gente faz de mercado. O profissional de TI com o entendimento do negócio é o desenvolvimento de software normal. Então, o data science seria esses 3, né? Saber muito de matemática e estatística, saber computação, porque a gente quer escalar, quer entender, pegar dados, às vezes até mais bruto, e tem que ser voltado para o entendimento do negócio, tem que gerar valor para o negócio, para a empresa, tem que estar alinhado. Bem, um pouquinho de metodologia. Então, voltando, começa com o entendimento do negócio, o que a gente quer, como é que a empresa se posiciona no mercado, como é que a gente pode melhorar uma abordagem analítica. A partir disso, o que a gente quer melhorar, o que a gente quer entender. Então, vamos levantar os requisitos, como é que a gente precisaria disso, o que a gente precisa. Coleta de dados. Então, primeiro tem que saber o que a gente quer, para depois vamos atrás dos dados. Como é que a gente vai coletar esses dados, se já não existe. Após coletados, vamos entender se está de acordo, pode precisar coletar outros tipos de dados. Preparação dos dados, né? Geralmente sempre é uma etapa antes da modelagem em si. E daí, talvez, na preparação, possa precisar de outros dados, porque faltou. É um ciclo. Daí, a partir do modelo que tu gera alguma coisa, coloca em produção modelo, faz uma forma de avaliação, bota em produção, verifica, de alguma forma, metrifica se aquilo gerou ou não um resultado interessante. Isso aqui Data Science está muito ligado com Data Driven, ou seja, agora as decisões, e a gente fica sempre se avaliando se está funcionando ou não o que a gente está propondo com base de dados. Então, uma das coisas que a gente tem que ter sempre na cabeça é o que a gente está propondo, como é que a gente vai medir o sucesso ou não. Como é que a gente vai quantificar isso? O achismo já não é mais. Então, a partir desse feedback, pode gerar outros modelos, ou pode ter que refinar o modelo. Isso é mais ou menos o que a Jana falou antes, né? Que ela botou um modelo em produção que era do cachorro, se não me engano. E botou em produção, viu, e foi bom, teve taxa de conversão. É isso. A partir dos dados, viu que tinha espaço para limpeza do sofá para donos de cachorros. Então, a partir dos dados, viu, modelou, subiu, avaliou, ok, escala. Isso também outras coisas também. Ok. Também pergunta bastante ferramentas, né? Então, é um leque bem grande de ferramentas que se usa, e essa imagem é legal por causa que dividiu em níveis, né? O armazenamento, transformação, modelagem em si, visualização e outras ferramentas que geralmente são usadas juntos. Então, armazenamento banco de dados Mongo, que Hadoop, MySQL, transformação, Spark. Spark é geralmente usado para Big Data mesmo, né? Python, SQL.
Modelagem, scikit-learn, aqui sente falta do R. Pandas, Spark também tem uma parte de machine learning. Visualização, bem, visualização tem várias, e essas outras ferramentas, Elasticsearch, Kafka, Redis. E eu gostaria de mostrar para vocês, eu venho da ciência da computação, então eu gostaria de trazer alguma coisa mais prática, de mexer com os dados realmente e ver eles. O que eles podem nos dizer. Então, eu procurei um dataset diferente, eu não queria mostrar das plantinhas, das folhinhas. Então, peguei uns dados de um mês de captura de dados, de uma divisão de marketing de um banco alemão. São dados tão reais, eles fizeram um experimento, eles queriam avaliar alguma coisa. O que eles queriam avaliar, e participou 22 empregados, participaram do estudo, né, que eles eram distribuídos em 4 times. O que eles queriam avaliar é que se a disposição de como as pessoas sentavam de determinada forma alterava a performance do empregado, né, do funcionário. Tá. Daí, para isso, o que eles fizeram? O funcionário estava com um sensor nele, na roupa. Então, sempre quando ele chegava perto de outro funcionário, emitia um sinal dizendo que ele chegou perto do outro funcionário. Ele interagiu, ele andou. E também tinha um log de quantas tarefas cada funcionário fez, a complexidade por dia. Então, esse aqui não vai rolar. Então, ok, baixei esse dataset para dar uma olhada. Esse aqui é sobre as tarefas, realmente. Vocês não vão conseguir ver, provavelmente. Mas tem o ID do funcionário, se ele finalizou a tarefa, quanto tempo ele demorou para fazer, qual é a complexidade, se teve erros, que dia ele começou, que dia ele terminou, qual era o cargo dele. A localização das pessoas também era um outro dataset separado. Aqui é só coordenada XY, né, na empresa. Esse aí é em qual tempo ele estava nessa posição e o ID do funcionário. Então, preparação dos dados. Então, lembra do fluxo, né, de tratamento dos dados? Tem a parte da preparação, que começa com a limpeza. Que a gente vê que os dados de tarefas, só selecionando o usuário e pegando os usuários únicos, eu encontrei 38. E é estranho, porque ele disse que tinha 28 funcionários. Daí, olhando melhor, tem uns N aqui, pesquisando, melhorando a documentação. N foi um erro que apareceu. Então, ok, a gente tira eles. E agora temos 28 funcionários. Conversão de tipo, isso aqui é só para transformar de string para data. Não muda nada. Isso aqui na localização também, não muda nada. Agora sim, análise. O que esses dados podem trazer para a gente? Eu acho que uma das primeiras perguntas é, ok, a gente sabe a tarefa que o usuário terminou, então vamos ver quantas tarefas ele fez nesse período. Será que é constante para todos os funcionários? Será que modifica? Então, aqui que eu estou fazendo é o agrupamento por funcionário, para o ID do funcionário, contando quantas vezes ele aparece. Aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas tem um count. E está mostrando a tabela. Isso aqui é uma função interessante, que já mostra o resumo, né, dessa tabela. Ele mostra a média, que é 33. Ele mostra, aliás,
Mostra o mínimo. Então, num mês, teve um funcionário que só conseguiu terminar uma tarefa. Ele mostra o máximo, que é 32. Ele mostra a mediana, que é 21. E a média é 33. Ou seja, rapidinho já consegue ter uma noção bem interessante. Que entre o máximo e o mínimo de tarefas que um funcionário conseguiu fazer é bem diferente. Aqui. Agora, o plot, realmente, em si, para ficar divertido. Isso aqui é só função. Opa, não foi? Ah, aqui. Então, tá. Então, o que a gente tem bem embaixo aqui, é o funcionário, o ID do funcionário, e aqui as tarefas realizadas ao longo desse mês. Então, a gente tem o funcionário 293, que fez mais de 120 tarefas, quantos vai decaindo, né? Eu acredito que a mediana fica em torno de 20, 22, que, né, que eu tinha mostrado antes. Tá, mas isso aí foi somando tudo. Será que por dia tem diferença? Vamos ver. Ok, o que eu estou fazendo aqui? Eu transformei só a data em dia, depois agrupei por o ID do usuário com o dia. E contei. Eu pivotei a tabela, para as datas ficarem como um índice, porque pode ser que um funcionário não tenha completado nenhuma tarefa no dia. Então, é como aparece esse nota number, né? Os nananana. Então, troquei os nananã por 0. E ok. Agora a nossa tabela está completa de usuários e as tarefas cumpridas por dia. Isso aqui é só a função de plot. E aqui esse pico, vamos ver se esse pico aqui. Esse pico é de novo nosso funcionário, modelo, 293 tarefas. Aliás, o ID 293, mais de 20 tarefas cumpridas num dia. Claro que ele não é sempre tão alto, mas ele é bem alto ainda. Ok, não teve nada muito surpreendente. E aí, agora é a pergunta que levantou o experimento. Se existe uma relação entre o deslocamento e o número de tarefas realizadas. Então, isso aqui é uma função de entropia. Basicamente, o que ela faz é, quanto mais a pessoa se desloca para falar, maior é o valor da entropia, e quanto menor, mais tende a ser 0. Daí, ok. Gerei uma entropia por usuário, daí quantas vezes ele caminhou, ele se deslocou. Vamos juntar isso com a tabela de tarefas realizadas, é um merge. Agora sim, temos o ID do usuário, a entropia e a quantidade de tarefas realizadas. E vamos visualizar isso. Olha que interessante. Deixa eu ver. Aqui primeiro. Aqui. Esse aqui é, de novo, o funcionário 293. Ele tem uma alta entropia. Então, a entropia está aqui, desculpe, no eixo X. Aqui é tarefas realizadas. O funcionário, aquele 293, tem uma alta entropia e é o que mais realizou tarefas. E se vê também aqui nesse quadrante, os funcionários que mais se deslocaram também são os funcionários que mais realizaram tarefas ao longo do mês. O que isso pode concluir é que
se deslocar, pelo menos naquela empresa, naquele setor, marketing do banco, gerou mais tarefas feitas, realizadas com sucesso. Enquanto que usuários que não se deslocavam muito, não conversavam com os outros, não conseguiam fazer as tarefas. Não conseguiam evoluir, né? Então, o que a gente fez, mais ou menos, aqui? A gente queria... a gente sendo o banco que gerou toda essa coleta de dados e viu... Então, tinha uma hipótese, coletou os dados, limpou, analisou preliminarmente e depois criou um modelo para ver se a hipótese estava ok. Depois disso, o que seria? Seria só isso? Não. Seria ok, talvez, falar com os funcionários para dizer que circulem mais, troquem mais experiência, ou até a empresa mesmo prover mais mecanismos para eles comunicar melhor. E, a partir disso, rodar de novo o experimento para ver se houve ou não uma melhora. Era isso. Perguntas? Perguntas, pessoal? Ali. Oi. Olá. Tudo bom? Olá. Eu tenho uma pergunta um pouco mais em relação à atuação. Assim, hoje tu falou que trabalha num time de recomendações, né? Ele tem outros devs. Eu queria saber se tem outros devs, se não tem. Se tu atua como data scientist dentro do time e o que diferenciaria a tua atuação de outros devs dentro do time? Eu atuo como data science, mas na produção. Então, não sei se é bem essa a tua pergunta, mas tipo, eu codo, eu boto meus códigos de produção. Daí, nessa parte, ele é meio forte, porque os nossos algoritmos também têm que ser escaláveis, né? A gente está falando da Globo.com, a gente mobiliza terabytes de dados, então nossos algoritmos têm que ser escaláveis. Então, não é só não só um import lá do scikit-learn não vai resolver nossos problemas. E não é só eu, tem um time aqui em Porto Alegre, tem mais 2 comigo e mais 3 lá no Rio. Mais ou menos isso. Não tem a pessoa, por exemplo, puramente matemático, estatístico, a gente não tem. Todos nós somos devs. Pode puxar mais para um lado para o outro, mas todos nós somos devs. Alguma outra pergunta? Tu falou que matemática e estatística é uma das skills fundamentais, né, para te ser uma boa cientista de dados. Só que da minha percepção, minha experiência, eu não tenho muita oportunidade de exercitar isso no meu dia a dia. Como que tu vê, tipo, quais são os caminhos? Tipo, buscar uma educação formal mesmo, no mestrado? Ou o que tu vê que as empresas podem fazer se elas estão tentando buscar, tipo, desenvolver essa capacidade? Difícil. Eu não apostaria, talvez, numa formação formal. Eu acho que tem bastante cursos que dá para ir botando em prática. Tem bastante coisa no Coursera que dá para ir brincando. Tem o Kaggle que dá para ir... Não sei se todo mundo conhece, mas é uma plataforma que tem desafios. Tu submete, tu já tem um feedback lá, se está indo bem ou não. Tu troca postagem com os outros. Eu acho isso bem legal, bem bacana. E eu acho que a indústria está chamando bastante cientista de dados agora. Eu acho que tem bastante mercado, mas eu acho que ele já quer um profissional meio formado. E daí eu entendo essa tua parte, de, tipo, tá, mas antes de ir para a indústria, como é que a gente faz? Eu acho que seria mais ou menos esse o caminho. Vai por fora se atualizando e conseguir testar alguma coisa no Kaggle e ganhando prática e experiência. Eu achei legal o case que tu mostrou, a prática. Eu fiquei com uma dúvida seguinte. O cara que se deslocava mais e tipo, fazia mais tarefas, ele tinha a mesma função que os outros funcionários? Sim. Sim, todos tinham a mesma função. Sim, porque se o cara fosse o cara do carrinho de correspondência... Não nesse nível. Não nesse nível. Tinha o gerente, mas acho que ele ficou de fora, mas o resto era tudo pessoal de marketing do banco. Eu acho que faz muito sentido eles trocarem informações. E aqui dali é um case, quis trazer um dataset novo que
que ele não fosse tão batido e que desse para ir brincando e explorando alguma coisa. E, bem, tinha um pouco tem uma documentação e foi mais ou menos essa que a conclusão que eles chegaram, que profissional, pelo menos naquela área, claro, tinha 28 funcionários, isso é bem pouco, né? Para ter uma amostragem, precisamos de ter mais confiança, precisamos ter mais uma amostragem. E 1 mês de dados também achei pouco, precisaria mais, mas já dá para ter um cheiro ali que naquele universo, mundinho ali, fazia sentido. Oi. Aqui. Oi? Vocês não chegaram a aplicar nenhum índice de correlação entre o eixo X e o eixo Y, para ver se realmente isso aí está fechando? Porque, pelo que eu vi, tinham outros 2 itens, outros 2 funcionários que tinham mais ou menos a mesma quantidade e que a mesma quantidade de deslocamento e a quantidade de tarefa era gritantemente diferente. Então, acho que aplicar um índice de correlação vai te ajudar a te indicar se, sim, essa tua análise visual inicial realmente tem acuracidade estatística. Sim, sim, sim. É muito comum nesses projetos vocês trabalharem na coleta de dados, na análise e chegarem a resultados inconclusivos. Por exemplo, né, nesse cenário aqui, chegou-se à conclusão que as pessoas que mais se deslocavam eram as que mais entregavam, né? Só que eu não posso assumir que... Aliás, deixa eu fazer o contrário. Então, quer dizer que se eu colocar as pessoas mais longe, elas vão produzir mais? Ou é porque aquelas pessoas que estão levantando para falar com as outras é porque elas estão mais interessadas em resolver o trabalho, né? Talvez entre aí a parte do negócio. Eu não conheço como é que funciona aquela área, né? Mas é comum essa área fazer todo um trabalho e chegar num resultado que, bom, joga tudo fora, vamos para outro caminho, vamos fazer uma outra análise diferente. Sim, sim, sim. Não, é isso aí, né? Não, é exatamente isso. Mas eu gostaria de ressaltar que é difícil achar bancos de dados abertos, reais, não fakes, e que a gente tenha um melhor entendimento. É super importante a gente entender como é que foram coletados, quem são as pessoas, se tinha outras coisas envolvidas. Eu acredito nisso também, para a gente tentar isolar realmente a causa das coisas, tentar minimizar bem as correlações. Mas eu não tenho tanto acesso a esse tipo de informação, foi o dado que eu achei. Então, é mais ou menos isso. Alguma outra pergunta? Não? Vai. Uma questão agora mais de mercado. Como é que tu vê o mercado hoje na área de data science, a maturidade, tanto das pessoas quanto das empresas? Eu acho que ainda está engatinhando. Eu acho que já se vê como uma prioridade, eu acho que já se vê isso como um novo passo, mas eu acho que ainda estão trabalhando nisso, engatinhando, até questão de como coletar os dados, como armazenar, como acessar, como escalar essas coisas. Eu acho que eles querem, aliás, o mercado eu acho que quer, mas ainda não percebeu o trade-off, que é levantar toda a infraestrutura que precisa disso, que é muita coisa também. Não é rápido, não é fácil. Posso até vou me meter aqui. Oi. Dando assim um pouco de perspectiva, tá? Por exemplo, de 2 cenários. Eu trabalho numa empresa que ela acaba tendo tipo um mar gigantesco de desenvolvedores, tá? Pelo menos alocados em São Paulo presencialmente. A gente tem uma base de 800 desenvolvedores. E para esses 800 desenvolvedores, a relação, por exemplo, do que a gente tem de cientistas de dados chega a parecer até tipo uma piada, porque, por exemplo, são 800 desenvolvedores para exatamente 15 cientistas de dados. Né? E aí a gente vai, por exemplo, isso já é uma empresa tipo conceituada, etc., com seus 500 mil anos lá de mercado. Só que agora você vai olhar para o cenário de startups, você vê que é tudo totalmente ao contrário. Por exemplo, o que eu tenho proximidade assim, em função de comunidades técnicas e coisas do gênero, que é uma coisa que me chama muita atenção, é, por exemplo, o time da Nubank, lá em São Paulo. Sabe? Tipo, eles têm um prédio gigantesco que parece tipo uma mini cidade, e o que você mais encontra lá dentro é cientistas de dados.
por exemplo, sei lá, 5 cientistas de dados para um desenvolvedor, porque eles estão utilizando para todos os tipos de serviço, né? E o Nubank ele é super referência nessa questão de customer experience, etc. E é tudo fortemente baseado nos dados. Tanto que, se você for jogar no LinkedIn, por exemplo, você bota lá, pessoas que trabalham no Nubank. Você vai encontrar, eu acho que mais ou menos, eles têm um meetup lá, que até esse meetup ele vai acontecer aqui no ano que vem, que é da área de engenharia de dados, que só deles que participam na organização, enfim, como público, são 80 cientistas de dados. E eles têm tipo um time gigantesco. Eu não sei exatamente qual que é o volume de cientistas de dados, mas como você olha para os dois panoramas de ver o pessoal que está inserido dentro do mercado já de startups e está drivando coisas no estilo de startups, acaba tendo um apelo e uma aproximação muito maior com a ciência de dados. Porque até então empresas maiores ou que detêm plataformas com mais tempo de mercado ou coisas do gênero ainda estão tentando fazer o pulo do gato, que é fazer a conversão e dizer que a gente precisa dar valor não só para os dados que a gente tem, mas também puxar os dados de mercado para agregar dentro da nossa aplicação. Entendeu? Então, acho que é muito assim do que a Júlia falou, acho que tem os dois lados, sabe, que é importante olhar. Tanto o que é, digamos assim, a parte mais corporativa, digamos assim, e quem está nesse clima mais de startup, porque eu acho que a startup, o legal é que, e às vezes a gente pensa em startup que é aquela empresa pequena, mas não, a gente tem, por exemplo, no Nubank, eles funcionam tal qual uma startup. E se você for ver os anos de vida que eles têm, é uma empresa bebê. Mas eles têm um potencial de inovação muito forte, porque eles estão antenados através de ciência de dados, através de várias coisas, como machine learning, computação cognitiva, por aí vai, que é para gerar isso, e essa transformação ela é só feita quanto mais mentes de diferentes perspectivas conseguem pensar e usar aqueles dados de uma forma mais interessante. Então, acho que é só isso que eu queria botar. Desculpa interromper. Desculpa. Eu vou ganhar um brinde também? Bom, tá. Também quero, né? Ganhei uma caneta que é fofinha na ponta. Quem não ganhou, perdeu, porque eu fiz a pergunta. É perfeita a colocação. Eu acho bem mais... essas empresas mais maduras, é difícil realmente, porque tem a barreira cultural que elas não estão acostumadas de começar essa coisa de data-driven, né? Parar de fazer as coisas do jeito que eles costumavam fazer e começar a olhar para o dado. Isso é uma quebra de cultura. Isso é muito forte nessas empresas mais consolidadas. É difícil. Ok, obrigado, Júlia.